A paz do Senhor, jovens, mais uma lição, mais um trimestre se inicia. E eu posso dizer que esse trimestre vai ser forte. Olha o tema desse trimestre. Jovens, prestem atenção. A verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de quem? De Tiago. E eu já quero apresentar aqui, eu sou Cristina. Eu sou a Sara, paz do Senhor, jovens. Ei, juventude, paz do Senhor. Eu sou o pastor Jefferson, da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Que legal estarmos juntos aí nesse trimestre. Deus abençoe vocês. E eu sou o Igor, e é um prazer estar aqui mais essa aula e mais esse trimestre. Nós falamos de Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Somos da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. E é um prazer ter você aqui conosco. Você que nos visita, fica à vontade. Pode colocar aí no chat da onde você é, da onde você está nos ouvindo. É muito bom ter você conosco aqui. E vamos começar orando, não é isso? Sim, Ora vamos, por nós, pastor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, bendizemos o Senhor, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Queremos te pedir o auxílio, Senhor, do teu Espírito nesta aula, para que nessa ministração o Senhor alcance cada coração que estará assistindo, Senhor. Faça isso para a glória do teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero aproveitar e também dizer que você que não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever no nosso canal. Por favor, Marcas do Evangelho, faça isso. Também deixar aí o like, é importante, né? Você que já é inscrito, deixe aí o seu joinha para que você possa sempre receber as nossas notificações. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Jéssica e eu tô aqui para ler com vocês a leitura bíblica em classe, que está em Tiago 1, do versículo 1 até o 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tchau! Glória a Deus. Vamos lá para a nossa lição. Olha o título da lição. Um convite à autenticidade. O que será que vai tratar esse assunto? Falar de autenticidade. O que recorda aí na sua mente? Quando fala assim, autenticidade, você pensa em quê? Sabe o que eles vão pensar? Em verdade? Real? O que será? Começa aí, jovem, já começa a colocar aí, porque como eu disse, a aula vai ser forte. Olha o nosso primeiro tema, o que diz? A carta de Tiago. E durante esse trimestre nós iremos tratar dos 5 capítulos da carta de Tiago. Olha que benção, coisa linda. E a gente vai ver também a autoria, o contexto histórico disso. Vai ser lindo. E o nosso primeiro ponto já vai falar sobre a autoria. Pastor Jefferson, diz aí, parece que Tiago tem um apelido aí meio íntimo, aí, algo assim. Conta pra nós. A carta de Tiago é uma carta muito atual, né? Uma carta que foi muito importante para que nós pudéssemos compreender todo o processo da igreja primitiva, né? Do seu nascedouro. Ela foi escrita num momento histórico, cultural, que reflete, né, demonstra os desafios enfrentados pelos primeiros cristãos. Então é algo, né, muito importante. E, claro, por ser atual, isso vai nos ensinando no nosso dia a dia. O autor dessa carta, claro, é Tiago, Tiago, irmão de Jesus, não Tiago apóstolo, mas o Tiago, irmão de Jesus, né, que liderava a igreja em Jerusalém, né? Você pode ler ali em Atos, a partir do versículo 13, Atos 15, versículo 13, você vai perceber ali o primeiro concílio em Jerusalém, onde eles se reuniram para tratar a respeito da lei judaica, dos costumes judaicos que eles queriam impor sobre os gentios, né, que estavam se convertendo ao cristianismo. E ali, então, Tiago, depois que Pedro traz uma palavra, Tiago, então, vai assumir ali uma responsabilidade e vai deixar ali uma palavra de como deveria ser tratado os novos crentes, né, que então não fazia parte dessa linha judaica. E isso é muito interessante porque Tiago escreve
você vai ver no capítulo 1, no versículo 1, para as 12 tribos que estavam dispersas, né? A carta é dirigida principalmente aos judeus cristãos, aos que viviam na Palestina, espalhados, né? Pela perseguição que já existia na época, ou pela alguma coisa econômica que precisava sair. Mas é uma carta muito interessante e vai falar muito para nós nesse trimestre. Glória a Deus. E a gente percebe também, né, Igor e Sara, que Tiago, ele cresceu com Jesus, caminhou com Jesus, mas ainda não entendia que Jesus era o Filho de Deus. Imagina o peso sobre Tiago depois que Jesus morreu, né, que ele veio a ser um dos líderes da igreja de Jerusalém, o peso que isso trouxe para ele, e que grandeza, que coisa linda, né? Meio desesperador, mas lindo. Já que você tocou nesse assunto, muitos talvez não tenham esse conhecimento, Tiago tem um apelido, que é o joelho de camelo. Né? O historiador Eusébio, ele conta a respeito disso, né? Eusébio viveu por volta de 300, né, depois de Cristo, e ele conta essa história, né? Ele fala da vida de Tiago, né? O quanto ele orava ao Senhor, o quanto ele se expressava em oração, e também tem esse detalhe que ele tinha os joelhos calejados, era um joelho calejado de tanta vida de oração que tinha este homem. Então, pensa, é algo extraordinário. Além de joelho de camelo, como o pastor Jefferson falou, ele também tinha um outro apelido. O apelido dele era O Justo, porque naquele contexto era um contexto de diferente socioeconômico, porque tinham pessoas muito pobres e tinham pessoas muito ricas. E na carta de Tiago, ele vai falar sobre a acepção de pessoas. Por isso que ele tem esse apelido de O Justo. Então, disso que a Sara falou aí, né, das questões socioeconômicas, realmente, isso havia muito. Uma outra coisa também que a gente pode falar aqui a respeito desse contexto histórico é que os cristãos eles enfrentavam assim, uma perseguição tanto das autoridades romanas que perseguiam os crentes, quanto também dos grupos judaicos, né, que estavam ali inseridos na lei de Moisés, não concordavam com tudo aquilo que estava acontecendo, de alguns judeus que estavam se convertendo ao evangelho, então eles também sofriam essas perseguições. Existiam também aquelas tensões também entre os próprios judeus crentes e os gentios cristãos, né, porque ficava aquela desconfiança um do outro, e além dos desafios que eles viviam, os desafios internos, ou seja, relacional, a respeito da fé, da moral, que nós vamos ver durante essa lição, e também os desafios externos, como eu coloquei aqui, das perseguições. Então, nós vamos ver que o contexto, ele não é muito diferente da nossa realidade. Então, a carta de Tiago vai falar muito a cada coração nesse decorrer de trimestre. E é exatamente por isso que a gente vai ver que a estrutura da carta é bem direta. Ou seja, Tiago traz orientações bem práticas para a vida das pessoas. Por quê? Porque ele também era um pastor que estava preocupado com a vida das pessoas. Então ele não vivia um evangelho que é aquele evangelho intelectualista que está aqui na minha cabeça e eu penso e raciocínio, mas quando veio na prática não muda nada. Pelo contrário, a gente vai ver, por exemplo, no primeiro capítulo da carta dele, que a religião pura e imaculada com Deus é visitar as viúvas e órfãos em suas tribulações. Ou seja, ele trazia coisas bem práticas para a vida dos crentes. Não só da sua época, né? Também até hoje. A gente vê, né, que foi uma carta escrita para as 12 tribos. Olha o tempo que foi escrita essa carta, né? É aproximadamente a 45 a 49 anos depois de Cristo, mas que serve para você hoje, meu jovem. E a gente vê hoje como os nossos jovens enfrentam desafios para manter a fé cristã. Não é fácil. Paz do Senhor, jovens. Meu nome é Luiz Fernando e os grandes desafios dos jovens é basicamente lutar contra tudo aquilo que o mundo impõe para nós. Lutar contra um estilo de vida mundano, um estilo de vida depravado, um estilo de vida promíscuo que o mundo impõe como regra.
impõe como forma de se viver, uma forma aparentemente natural de se viver, mas que é totalmente contra os princípios e os preceitos da palavra de Deus. Uma forma de vida que nós que somos cristãos e queremos manter uma fé autêntica, jamais deveremos aceitar. Devemos escolher o outro lado, o lado da pureza, o lado da paciência, do amor, o lado da piedade, que vai totalmente contra tudo que o mundo prega e nos ensina diariamente, por meio da cultura, por meio dos filmes, das séries, por meio de tudo que a gente vive. Então, se nós nos debruçarmos e abraçarmos a palavra de Deus e tivermos ela como base para a nossa vida por completo, desde as pequenas até as grandes coisas, nós vamos conseguir lidar com todos esses desafios. A paz do Senhor, jovens. Uma das maiores dificuldades que os jovens encontram para manter a sua fé é principalmente o mundo em que a gente está, que veio desvirtuando todos os valores cristãos e bíblicos, e hoje em dia na universidade, nos lugares de maiores referências, os maiores estudiosos, eles pregam uma mentira. E também os nossos próprios desejos, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que tira os nossos olhos do Senhor. Essa é uma das nossas grandes dificuldades, em que a gente vai precisar não olhar para quem está de fora ou para muitas vezes aquilo que as pessoas mais enfatizam, mas sim para aquilo que está no nosso coração, e a gente sabe que não está certo diante de Deus e precisamos lidar com isso. Senhor, a paz do Senhor, meu nome é João Guilherme. E os maiores desafios que os jovens encontram hoje em dia para manter sua autenticidade na fé basicamente, se você fosse resumir, é o pecado. Os jovens são atraídos facilmente, eles vislumbram coisas que não são para si, eles tendem a gostar de tudo aquilo que não é de Deus, os jovens carnais no caso. E o maior desafio são eles mesmos. Como Moody falava que o maior inimigo dele era o próprio Moody. O maior inimigo do jovem contemporâneo é o próprio jovem contemporâneo. São os desejos, as paixões, o pecado em si, tudo aquilo que atrai o olhar do jovem. Porque o jovem tem pouca sabedoria e sem o direcionamento do Espírito, ele é totalmente fadado a uma vida de pecado. Então, para que nós conseguimos vencer todos esses desafios, nós precisamos ter uma fé autêntica, que só é construída através de um relacionamento profundo e diário com Deus, com o Espírito Santo, e principalmente com a satisfação plena na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus! E aí a gente vai vendo realmente que os nossos jovens todos os dias são desafiados. E mantenha-se firme, meu jovem. Olhe para a cruz e pega o seu devocional aí todos os dias e seja com ele em dia, faça suas orações, mantenha-se firme na cruz, que vai valer a pena. E a gente, no decorrer da lição, a gente vai ver agora o propósito e a atualidade da carta de Tiago. Olha só, o propósito dessa carta. E não estou falando só naquela época, não, para as 12 tribos, não. Vamos trazer para nós agora? Então, jovens, hoje em dia a gente encontra vários desafios no trabalho, na faculdade ou até mesmo na escola. Por exemplo, hoje a gente tem o nosso mundo na igreja onde as pessoas são cristãs, onde as pessoas creem em Jesus. Mas quando a gente sai da igreja, a gente vai encontrar um mundo onde as pessoas não estão nesse mesmo contexto. E é aí que vem as nossas provações, é aí que vem o nosso posicionamento. E a gente tem que firmar a nossa identidade em Cristo, porque muitas vezes a gente vai querer se igualar ou até se encaixar em grupos fora da igreja para nos sentirmos pertencentes a esses grupos. E Deus, ele nos deu uma identidade de filhos. E eu sempre vejo quando eu estou em algum lugar, quando eu estou em algum lugar fora da igreja, que sempre é um campo evangelístico, onde eu posso estar falando da palavra de Deus o tempo todo para pessoas que não conhecem a palavra, para pessoas que não têm acesso ao evangelho ou nunca tiveram acesso, pessoas que não conhecem a verdadeira palavra de Deus. E Deus, ele nos dá essa oportunidade todos os dias. Às vezes a gente acha que a pessoa não vai aceitar essa semente, mas quem vai frutificar essa semente é o Espírito Santo. A gente tem que lançar essa semente. E quando a gente para e a gente vê ao decorrer do tempo, o Espírito Santo, ele opera uma obra grandiosa na vida dessas pessoas. E às vezes existem algumas pessoas que não é nem que não ouviram o evangelho, só ouviram o evangelho mentiroso. Qual é um dos principais sinais do fim dos tempos que Jesus ensina? Guerras, terremotos, multiplicar a iniquidade, mas tem um outro que está lá em Mateus 24, verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ou seja, pessoas que às vezes acham que são crentes, mas não são.
ou que tem algum conceito de cristianismo, mas não é uma fé, vamos dizer aqui, autêntica. Então a carta de Tiago vai tratar bem isso, naquilo que, tá bom, veio Jesus, ensinou pra gente cristianismo, mas o que que isso vai mudar na minha vida na prática? E infelizmente tem muita gente que ainda hoje não sabe. Exatamente isso, Igor. Essa carta, ela reflete, né, os desafios da igreja primitiva, uma multicultura que havia naquele tempo, né? Os cristãos, eles precisavam se distinguir entre o paganismo, né, e também aquele judaísmo tradicional, e exatamente o que a Sara colocou aqui, ok? Exatamente como você hoje vai fazer essa separação, como você vai se comportar, porque a carta, Tiago escrever na carta, era exatamente o que eles viviam. Eles precisavam demonstrar que eram crentes, que eram, né, pequenos cristos, cristãos, diante de toda aquela situação. Hoje essa carta, ela fala a nós exatamente como foi colocado aqui, que nós precisamos ser diferentes em meio a tantas circunstâncias da vida. É isso aí, porque de nada, meu jovem, vai valer ser crente e não ser cristão. Porque hoje é modinha, né? A gente fala crente, ser crente, eu sou crente, mas você precisa viver a palavra. Porque é sobre isso, é esse propósito da carta de Tiago, é viver. Porque se eu ouço a pregação, se eu escuto a pregação, se eu entendo a pregação, mas eu não vivo a pregação, de nada vai me valer. A carta de Tiago, pelo menos esse é o seu nome em português. Se você olhar no grego, verá que o nome dele é Jacobos, que traduz o seu nome hebraico, Yaakov. E é por isso que a maioria das traduções antigas e modernas traduzem seu nome por Jacó. E é isso que vamos chamá-lo nesse vídeo. Agora, há muitos Jacós no Novo Testamento. 2 deles pertencem ao círculo íntimo de Jesus dos 12 discípulos. Mas essa carta vem do Jacó que era meio-irmão do próprio Jesus. Aprendemos a história desse Jacó no livro de Atos e nas cartas de Paulo. Depois que Pedro partiu de Jerusalém para começar novas igrejas, o meio-irmão de Jesus, Jacó, ganhou destaque como líder da igreja matriz em Jerusalém, composta principalmente de judeus messiânicos ou cristãos. Essa foi a primeira comunidade cristã de todos os tempos e sabemos que ela teve dificuldades durante os 20 anos em que Jacó foi o seu líder. Houve uma fome que levou a uma grande pobreza na região e esses judeus messiânicos estavam sendo perseguidos por líderes judeus em Jerusalém. Mas, apesar de tudo, Jacó era conhecido como um pilar da igreja de Jerusalém. Ele também foi conhecido como um pacificador que liderou com sabedoria e coragem, até que foi tragicamente assassinado. E nesse livro temos o legado de ensino e da sabedoria de Jacó, condensados em um trabalho curto e muito poderoso. O livro começa como uma carta. Ele cumprimenta todos os judeus messiânicos que estavam vivendo fora da terra de Israel. Mas essa não é uma carta como as cartas de Paulo, onde ele aborda problemas específicos em uma igreja local. Em vez disso, esse livro é um resumo da sabedoria de Jacó para toda e qualquer comunidade de seguidores de Jesus. E o objetivo de Jacó não é ensinar novas informações teológicas. Em vez disso, ele quer se meter na sua vida e desafiar o modo como você vive. A sabedoria de Jacó foi fortemente influenciada por 2 fontes. A primeira é o ensino de Jesus sobre a vida no reino de Deus, especialmente o Sermão do Monte, que ele está constantemente repetindo e citando no livro. A segunda influência-chave é o livro de sabedoria bíblica de Provérbios, especialmente os poemas em Provérbios 1-9. Jacó cresceu literalmente com Jesus e com o livro de Provérbios. E agora o seu próprio ensino soa como eles e é marcado por sua linguagem e imagens. O livro consiste em discursos curtos e desafiadores, cheios de metáforas e frases fáceis de memorizar. Em essência, Jacó está clamando para que a comunidade messiânica se torne verdadeiramente sábia, vivendo de acordo com o resumo da Torá de Jesus, para amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Jacó se aprofundou na sabedoria de Jesus e dos provérbios, e ele nos deu um grande presente nesse livro da sua própria sabedoria. Esse livro é como um soco na barriga bem trabalhado para aqueles que querem seguir a Jesus. E aí então nós vamos ver, no capítulo 2 de Tiago, ele vai exatamente falar disso aí, que você tem que demonstrar a sua fé com obras. Ou seja, se você tem obras e não tem fé, não resolve. Se você tem fé e não tem obras, não resolve. Então você tem a fé, ou seja, você crê em Jesus, você crê no Evangelho e você pratica essa fé. Você demonstra essa fé, né, com as suas obras, com o seu comportamento, com as suas atitudes. Isso é fundamental na vida cristã. Jesus diz isso, né, na parábola do semeador. Ele conta sobre semente que caiu em uma terra ruim. Aí veio o sol, queimou. Ele conta em semente que cresceu, começou a crescer,
mas veio o espinheiro, tomou o lugar dessa semente. Mas ele conta daquela semente que realmente cresceu, e o que aconteceu? Em terra fértil. Em terra fértil. Perfeito. E deu frutos. Não existe nenhuma semente que cresceu e só cresceu. E não deu fruto. Pois Esse é. Perfeito. Mesmo que alguns deram 30, outros deram 100, mas algum fruto a gente tem que dar na nossa vida. E você, meu jovem, precisa amadurecer na fé. E amadurecer em todos os sentidos. A gente vê aqui no decorrer da revista que fala, né, que a prova da fé produz paciência. E nós precisamos, até nos nossos momentos de ira, nos nossos momentos de aflição, nós precisamos praticar a palavra de Deus. E mais, nós precisamos também mostrar para o mundo que nós somos diferentes, que a sua vida é diferente. A Sara falou bem na questão de quando está lá fora, um campo missionário, é isso daí. Você tem que entender que lá fora você não precisa nem abrir sua boca, mas o seu comportamento vai falar que você é cristão. E se puder abrir, abra e evangelize sim. No início da aula, a gente falou sobre a autenticidade. E aí, o que seria autenticidade? Vamos colocar agora aqui, nós aqui. Bom, ser autêntico é quando eu firmo e reafirmo isso não só para mim, mas também no meu dia a dia, o que eu sou. Por exemplo, eu identifico os meus pontos com Deus e pergunto para Deus todos os dias, Senhor, qual é a identidade que o Senhor me deu? Porque hoje a gente molda a nossa identidade com as coisas que as pessoas esperam da gente. Então, nós temos que perguntar sempre ao Senhor o que o Senhor pensa de mim. E a gente tem que reafirmar a nossa identidade para nós mesmos e também para o mundo. E não ficar se moldando com as aparências do mundo ou o que o mundo espera que a gente seja. É igual aquela abertura de The Chosen, que tem vários peixinhos indo para um lado, aí tem algum ou outro que vai na contramão. A autenticidade é isso. Na verdade, geralmente, agradar a Deus significa desagradar o mundo. E agradar o mundo significa desagradar a Deus. Então, a autenticidade é quando a gente decide que nada mais que os outros falarem da nossa vida importa. A única coisa que importa é o que Deus tem para dizer sobre a gente. Glória a Deus. Então, seja autêntico na sua fé, meu jovem. A paz do Senhor, jovens! Eu sou a Bia. E meu nome é Isaías. E hoje nós iremos estudar sobre uma carta poderosa do Novo Testamento que todo cristão precisa conhecer, a carta de Tiago. Isso mesmo. É a carta escrita por Tiago, irmão de Jesus. E ela é um manual prático de como viver a nossa fé no dia a dia. Tiago, também conhecido como Tiago o Justo, era um líder da igreja primitiva de Jerusalém. E ele realmente vivia aquilo que pregava. Tiago nos deixou ensinamentos e lições atemporais. Agora vamos para os nossos pontos principais. Primeiro, a fé e obras. A mensagem central é direta. A fé sem obras é morta. Ou seja, não basta dizer que tem fé, precisa agir. Segundo ponto, conselhos práticos. Tiago nos ensina como a fé se aplica em situações reais. Paciência, controle da língua, humildade e orações. Terceiro e último ponto, influência judaica. A carta reflete as raízes judaicas do cristianismo primitivo. Tiago faz várias referências ao Antigo Testamento e à lei de Moisés. Então, concluindo, por que devemos estudar a carta de Tiago? Bem, porque ela é prática, direta e super atual para quem realmente deseja viver uma fé verdadeira. E mais, Tiago nos desafia a ter uma fé que transforma a vida e inspira os outros. E aí, pessoal, gostou dessa informação? Então comenta aqui. Como você tem praticado a sua fé? Tchau! Agora vamos para o tópico 3. Olha o que diz isso, a importância da carta. Então, a importância da carta, irmã Cristina, é algo interessante, porque Tiago demonstra assim, um profundo conhecimento das Escrituras, do Antigo Testamento, né? Da lei mosaica. Ele tem um profundo conhecimento, e por ele ter esse conhecimento, ele faz, então, aplicações muito profundas a uma vida cristã. Então, é realmente muito importante esta carta para o nosso dia a dia. A carta de Tiago desempenhou um papel muito importante na ética e na prática da igreja. E olha que legal, no decorrer da carta de Tiago, a gente vai ver, o capítulo 1, ele fala permanecer
confiante. O que o cristão tem. Capítulo 2, serviço compassivo. O que o cristão faz. E olha no capítulo 3, a fala cuidadosa. O que o cristão diz. E no capítulo 4, submissão contrita. O que o cristão sente. E o capítulo 5, interesse em compartilhar. O que o cristão dá de si mesmo. Que coisa linda essa carta de Tiago. Então, ela é escrita exatamente, né, para encorajar, para apontar o caminho certo para uma vida cristã. Ajudar os cristãos a lidar com os conflitos, né, conflitos externos, ou seja, com as perseguições, porque nós sofremos perseguições assim como eles sofriam perseguições, né, os conflitos internos, né, aquelas dúvidas, né, as divisões. Então, essa carta é uma carta para encorajar, para apontar o caminho que nós precisamos seguir como jovens crentes na presença de Deus. Até porque, quantas pessoas parece que o ápice, o melhor momento da vida delas foi quando elas aceitaram Jesus. Mas depois disso, parece que estagnou. Ou pior, veio a provação, veio a perseguição, veio uma tentação e a vida da pessoa está só piorando depois que aceitou Jesus. Mas não é bem isso que Deus tem pra gente. Na verdade, o que Deus tem pra gente é o seguinte: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais e mais e mais e mais até ser dia perfeito. Mas agora, para isso a gente precisa o quê? Pôr em prática o cristianismo. A gente precisa amadurecer como crente. A gente precisa ter uma fé autêntica. A ênfase na perseverança e na ação prática reforçava a necessidade de uma fé viva e ativa. E Tiago, ele vai demonstrar isso durante a carta. Ele vai nos instruir sobre várias coisas que nós temos que vigiar, principalmente a língua. Ele fala que a língua é como um incêndio. Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Meu Deus! Ou seja, a carta de Tiago é uma carta que foi inspirada pelo Espírito Santo, certo? E serve para todos os cristãos de todas as épocas, inclusive para nós hoje. Ela grita hoje para a gente, exatamente, né? Olá, jovens. Vamos pensar um pouco sobre como ser autêntico. A carta de Tiago trata isso de forma mais prática, já que ela seria um resumo de pequenos sermões, mostrando como viver uma vida cristã autêntica. Hoje, o grande problema da autenticidade é a falta da autenticidade. As pessoas estão vivendo para satisfazer a expectativa dos outros. Então as pessoas já nascem e elas estão inseridas em um mundo em que elas são treinadas a ser de tal forma porque aquilo agrada a maioria ou a sociedade. Principalmente no contexto juvenil e no contexto jovem, nós temos uma sociedade em que elas ditam normas, conceitos, modas e as pessoas vivem daquele jeito. Se você não tiver um celular, se você não tiver uma página no Facebook, se você não tiver um Instagram, se você não postar vídeo, se você não postar fotos, ou seja, se você não tiver aquele estilo, não usar aquela roupa, você não é uma pessoa bem vista. Ou seja, o mundo quer moldar você a uma forma e isso nunca vai fazer você ser realmente completo. Ser autêntico é viver uma vida do jeito que deve ser vivida. Qual é a base para se viver uma vida autêntica? É a palavra de Deus. Você precisa encontrar nas Escrituras a verdade de quem você é. O que você deve fazer para encontrar Jesus Cristo. O que você deve e de que você deve se arrepender. Ou seja, você vai viver a sua vida conforme os princípios das Escrituras. Ser autêntico é viver uma vida que agrada a Deus. É viver uma vida segundo os padrões da verdade, segundo os padrões da revelação de Deus nas Escrituras. Não é viver para agradar o mundo, não é crer como o mundo crê, não é acreditar naquilo que o mundo ensina, não é ser dominado pela ciência do mundo, pelo conhecimento do mundo, pelo modo de agir, de viver do mundo. A maneira como o mundo vive desagrada a Deus. O mundo é inimigo de Deus. Tiago diz que serão adúlteros e adúlteras aqueles que agradam o mundo, aqueles que vivem no mundo, e eles são inimigos de Deus. Ou seja, você precisa viver uma vida na contramão do mundo. Aquilo que o mundo ama, odeia a Deus. Diz a Bíblia que aquele que ama o mundo
o amor do Pai não está nele. Então, viver uma vida autêntica é ser um cristão fiel. Fiel como foi Estevão, fiel como foi Daniel, fiel como foi José, fiel como foi Timóteo, fiel como aqueles 3 moços que foram lançados na fornalha de fogo. Então, viver uma vida contrária, vai ser perseguido, vai ser deletado, é viver uma vida fora do sistema, sem ser manipulado, sem viver como aquele efeito manada, né? Todo mundo guiado como se fosse um gado e ninguém pensa por si mesmo. O Evangelho faz você pensar por si mesmo. O Evangelho faz você ser quem você realmente deve ser. Uma pessoa autêntica, que ama a Deus, que expressa os sentimentos cristãos, que fala a verdade, que vive uma vida que agrada a Deus, como astros no mundo, ou seja, brilhando, que as nossas boas obras possam chamar a atenção dos homens e os homens vejam que nós amamos a Deus e que Deus fala por nós. Deus abençoe vocês e sejam autênticos em tudo. Então, jovens, agora chegou a hora do ofertório. Convido todos vocês a ofertarem. E a gente não pode se esquecer do voto dos 1000 valentes, que a gente quer comprar esse terreno maravilhoso com templo, campo, espaço kids, cozinha. Então, vamos ofertar para a glória de Deus. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai! Estamos de pé, oh, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Ei, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E aí, jovens, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. E se prepare, porque a nossa primeira pergunta é a seguinte: a quem é atribuída a autoria da carta que será estudada no trimestre? Alternativa A, Tiago, o apóstolo. Alternativa B, Tiago, o justo, irmão de Jesus. Alternativa C, essa é uma carta do apóstolo Paulo direcionada a Tiago, pastor da igreja de Jerusalém. Ou alternativa D, nenhuma das alternativas anteriores. Vamos lá, tempo na tela. E acabou nosso tempo, e se você respondeu alternativa B, Tiago, o justo, irmão Jesus, meus parabéns, você acertou. Segunda pergunta. Qual era o contexto em que Tiago a escreveu? Alternativa A, em um contexto dos tempos dos juízes, onde ainda era um governo teocrático. Alternativa B, em um contexto do reinado de um dos reis de Israel, sendo uma orientação de algum dos profetas. Alternativa C, em um contexto de perseguição aos cristãos. Ou alternativa D, em um contexto de exílio do povo de Israel. Vamos lá, mais uma vez, tempo na tela. E olhando bem aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E se você respondeu alternativa B, em um contexto do reinado de um dos reis de Israel, sendo uma orientação de algum dos profetas, meus parabéns, você errou, porque a resposta certa com certeza é a alternativa C, em um contexto de perseguição aos cristãos. Terceira pergunta.
Como é o estilo da carta de Tiago? Alternativa A, o estilo da carta é teórico e filosófico. Alternativa B, o estilo da carta é direto e prático. Alternativa C, o estilo da carta é confuso e complexo. Ou alternativa D, o estilo da carta é simples e de pouco ensino. Vamos lá, mais uma vez, responde no chat. E acaba o nosso tempo e espero que tenham lotado o chat com a letra B, que é a resposta correta. O estilo da carta é direto e prático. E agora vamos para a nossa quarta e última pergunta, que é a seguinte. Qual é o propósito da carta estudada? Alternativa A, incentivar os cristãos a amadurecerem na fé. Alternativa B, falar para enfrentarmos as provações com alegria. Alternativa C, mostrar que a prova da fé produz perseverança. Ou alternativa D, todas as alternativas anteriores. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta certa dessa última pergunta é a seguinte. Se você responder a alternativa C, mostrar que a prova da fé produz perseverança, você quase acertou, porque faltou as outras duas. Ou seja, a resposta correta é a alternativa D, todas as alternativas anteriores. E foi isso, meus caros jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais do conteúdo da nossa aula e tenham acertado todas as perguntas. E eu creio que sim, porque vocês são alunos nota 10. É isso, fiquem na paz e tchau! Glória a Deus por você que ofertou. Deus abençoe grandemente sua vida. E nossa aula está chegando ao fim, mas vai ter mais por aí, fica ligadinho aí, tá? E nós vamos concluir a aula agora. Pastor Jefferson, fala aí pra gente. Então, eu quero dizer aqui que esta carta de Tiago é uma carta que vai amadurecer muito a sua caminhada cristã. Então, jovens, fique atento e desfrute da graça de Deus nesta carta de Tiago. E como o próprio Tiago diz, você crê em Deus? Parabéns! Os demônios também creem. Então, não vamos cair nessa de viver um cristianismo passivo. Porque um cristianismo passivo não é cristianismo. É isso aí, Igor. E o versículo que eu deixo com os jovens é: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Glória a Deus. E Tiago 1:2 já começa assim: meus irmãos, meus jovens, tende grande alegria quando enfrentares várias tentações. E agora nós vamos orar. Sara, você ora por nós? Vamos orar, jovens. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por essa aula da EBD. Senhor, muito obrigada, Pai, por nos dar a oportunidade de ouvir a sua palavra. Senhor, muito obrigada por esta aula, por nossos professores, pelos alunos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e consagramos este lugar, essa EBD, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, jovens!